Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai aprender a fazer permutação com repetição. Vou ensinar para os senhores uma técnica excelente para não errar mais esse tipo de exercício. Espero que os senhores gostem, que aprendam muito com essa videoaula e que se inscrevam no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. Senhores, dê aquele like legal para a gente e quando se inscreverem, clique no sininho para os senhores receberem notificações das próximas aulas. Espero que gostem e tenham uma boa aula. Bom, as soluções inteiras não negativas de uma equação linear. Olha, considera uma equação linear comum, está ali x mais y igual a 5. Nós vamos descobrir qual o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação. Então, nós vamos descobrir quais os valores que ela pode assumir para não negativos. Então, pode ser 0, 1, 2, 3, 5. A partir de 0, certo? Então, senhores, 6 ele já fica negativo, certo? Se colocar 6 posições, é o que der. X mais Y igual a 5, ele vai ser negativo. Então, não tem como eu fazer. Então, se for 6, já é negativo. Então, não são só de 0 a 5, porque o máximo que dá vai dar ali. 1 vai ser negativo. Para somar com 6 para dar 5, alguém tem que ser negativo, né? Agora, vamos ver a solução por permutação. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, para cada variável, a gente vai usar um palitinho daquele verde. Esse tracinho, palitinho, pauzinho, chama do jeito que vocês quiserem. Para cada variável, nós vamos usar tracinhos. Quantidade de tracinhos. Para cada quantidade de variável, vai ser um a menos. Se eu tiver 2 variáveis, eu vou usar um palitinho. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou usar 2. Se eu tiver 4 variáveis, eu vou usar 3. Sempre um a menos a quantidade variável. Então, o que eu fiz ali? Eu tenho 5 elementos, que é 5 bolinhas. Para a quantidade que está no conjunto, o resultado da nossa equação linear é a quantidade de bolinhas. Então, o caso ali é igual a 5, eu coloquei 5 bolinhas. Eu tenho 2 variáveis, então coloquei um palitinho. Somando as 5 bolinhas com um palitinho, eu tenho 6 elementos. Então, a solução possível, inteira e não negativa dessa equação vai ser a quantidade de soluções. Vai ser a permutação de 6 elementos, onde repete 5 e repete 1. Né? 1 é uma vez só, então eu coloquei ali só, não precisava nem colocar. Mas coloquei para os senhores entenderem o raciocínio. Então, ficou, o que é permutação de 6 elementos? Repete 5 e 1. É 6 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 1 fatorial. 1 fatorial é 1 mesmo, né? Então, vai ser 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Cortou o fatorial com o fatorial, 6 soluções é a quantidade de soluções que a gente pode encontrar aí. Ok, senhores? Vejamos agora outro exercício. Considere a equação linear x mais y mais z igual a 5. Vamos descobrir o número de soluções inteiras e não negativas dessas equações. Então, aí eu tenho x mais y mais z igual a 5. Eu quero saber quais as quantidades de soluções inteiras e não negativas dessa equação. Então, como é que eu vou fazer? Isso aí é uma permutação com repetição. Então, eu vou contar quantos elementos eu tenho. Primeiro, eu sei que são 5 bolinhas, porque é igual a 5. E agora, quantos palitinhos ou pauzinhos? São 2, porque eu tenho 3 variáveis, então diminui sempre 1. Então, é uma permutação. Contando os pauzinhos com as bolinhas, eu tenho 7 elementos. É uma permutação de 7 elementos, onde repete 5 e repete 2. Ok?
Isso é o quê? 7 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 2 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial vezes 2 fatorial simplifica 5 com 5. O 2 eu simplifico com 6. 7 vezes 3 dá 21 soluções, ok? Quem não está sabendo resolver fatorial, aqui no nosso canal tem aula de como resolver. Procurem aí na playlist do primeiro ano, tem como fazer números fatoriais. A do segundo ano, do segundo grau, também tem. Continuando. Agora, deu 21 soluções, beleza. Agora vamos ver de quantas maneiras inteiras não negativas possui a equação A mais B mais C mais D igual a 10. Olha, eu tenho 4 variáveis, então eu vou usar 4 pauzinhos ou 4 palitinhos, o que vocês quiserem. Então, são o que eu tenho? Eu tenho 3 palitinhos, e não é igual a 10, mais 10 bolinhas. Então, é uma permutação de 3 elementos, onde repete 10 e repete 3. É 13 fatorial dividido por 10 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Como é que resolve isso? Vai ser 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, que eu posso parar onde eu quiser. Como eu tenho 10 fatorial ali, vou parar no 10 fatorial para simplificar. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 10 fatorial eu cortei com 10 fatorial. O 2 vezes 3 eu simplifiquei com, dá 6, simplifiquei com 12, ficou 13 vezes 2 vezes 11. Isso é igual a 286 soluções. Senhores, é muito simples. Você pega o resultado que você tem da equação, vê quantas variáveis só, aí é só colocar os pauzinhos e as bolinhas. As bolinhas é o resultado da equação. Os palitinhos são as variáveis menos 1. Agora, tome muito cuidado quando tiver restrições. Eu vou fazer um exercício com restrições para os senhores terem uma compreensão. Olha aí. Quantas soluções inteiras positivas possui a equação x mais y mais z igual a 10? Olha só. Inteiras positivas. Isso quer dizer que o zero não entra. Se não tivesse a restrição, quando a gente faz, como eu fiz no exercício anterior, entrava zero, que zero é uma solução. Mas no caso, para ser inteira positiva, que ontem você só falava assim, não negativa, zero não é negativo, mas também não é positivo, então ele não entra nessa história. Aí eu tenho que criar um artifício para usarmos os palitos e bolinhas, senão a gente não pode usar, o zero tem que entrar. Mas para ele entrar, eu tenho que arrumar um artifício. Ele vai entrar e eu vou tirar. Olha, se A for igual a zero, certo? X assume o valor de 1. Quando eu fizer ali, se B for igual, quando eu fizer ali, onde está certinho, x igual a mais 1, y igual a B mais 1 e z igual a C mais 1, igual a 10, aí vai acontecer o que está ali na linha de vermelho. Se quando A for igual a zero, aí x vai ser o quê? Não é A mais 1, vai subir mais 1, ele não vai ser zero. Y também não. Então foi o artifício que eu criei. Aí praticamente eu eliminei essa situação, porque agora eu tenho A mais B, A mais 1, mais B mais 1, mais C mais 1 igual a 10. Ficou A mais B mais C mais 3 igual a 10. O 3 está somando, vai para lá subtraindo. A mais B mais C igual a 7. Agora eu posso permutar tranquilo. Quantas variáveis eu tenho agora? 3. E quantos elementos? Ela vai ser igual a quanto? A 7. Então, vão ser 7 bolinhas e 2 palitinhos, porque são 3 variáveis, tira 1. Vai ficar uma permutação de 7 elementos, de 9 elementos, onde repete 7 e depois repete 2. Vai ser 9 fatorial sobre 7 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que é igual a 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei ali para poder simplificar com o outro. Simplificando ali dá 7, 2 fatorial é 2, simplifiquei o 8 com 2 dá 4, 9 vezes 4, 36 soluções. Legal? Simples assim, senhores. Não precisa preocupar. São 3 variáveis. Agora, quando não vai entrar o zero, tem que tomar cuidado. Vamos fazer mais exercício assim, tá? Nesse aqui tem uma restrição interessante também. Olha lá.
Quantas são as soluções inteiras não negativas de x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 igual a 20, nas quais exatamente 3 incógnitas vão ser zero, vão ser nulas. Então está falando que dessas 2, 4, 6 e 4, 3 vai ser zero, mas não falou qual que é. Aí pode ser x1, x4, x6, pode ser x2, pode ser x2, x3, x5, pode ser x1, x2, x3, pode ser x4, x5, x6, então a gente não sabe qual que é. Então, ali o que acontece? Eu tenho que procurar saber, primeiro, como calcular as formas diferentes de 3 variáveis daquelas ser igual a zero. A ordem não importa. Olha, o professor falou na aula de combinação, se a ordem não importa, é combinação. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho a combinação, são 6 incógnitas, eu não tenho que escolher 3 para combinar ali 3 ser zero. Quantas formas possíveis, né? De 3 ficar zero? Então, o que eu vou fazer? Uma combinação de 6 elementos para me escolher 3. Porque a ordem não importa. Eu posso escolher ali x2, x3, x4, x3, x4, x5, x6, x1, x2. Então, a ordem não importa. Então, é uma combinação de 6 elementos para escolher 3. Então, é 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Que dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Porque 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial, né? Simplifiquei 3 fatorial com 3 fatorial. O 3 vezes 2 simplifiquei com 6. Ficou 5 vezes 4, é 20 formas diferentes de 3 variáveis ser zero. Ok? Então, resolvida essa questão, então eu tenho 20 formas que 3 variáveis pode ser zero ali. De qualquer ordem, né? X, Y, Z não pode ser zero, pois as outras já são zero. Então, X, Y, Z, que eu vou colocar ali 3, qualquer lá, que eu não sei qual que é, qualquer uma delas pode ser zero. Não pode ser zero, porque elas já são. 3 já são. Quais que são, não sei. Só sei que tem 20 formas delas serem. Já calculei ali na combinação. Então, agora, X, as outras 3, vamos chamar de X, Y, Z, não pode ser igual a zero, porque as outras já são. Então, eu tenho que pegar o X, que já que não pode, o X mais 1, o Y igual a B mais 1, e o Z igual a C mais 1, porque já não pode ser zero, né? Porque já tem as 3 que são aí. Se não pode ser zero, lembra do exercício anterior? A gente cria o artifício. Então, o que acontece? Porque eles não podem ser zero, porque as 3 já são. Então, eu tenho que criar esse artifício para poder calcular quantas formas ele vai poder ser. Senão, se eu calcular sem fazer esse artifício, aí vai poder ser zero, mas já tem 3 que já são. Então, tem que tirar essa restrição também, como fizemos no exercício anterior. Aí, fazendo a conta, A mais B mais C, mais 3 é igual a 20. Porque eu somei um no A, no B, no C. A mais B mais C igual a 20 menos 3, A mais B mais C igual a 17. Então, eu tenho ali 3 variáveis e 17 elementos. Então, vão ser 17 elementos mais 2 pauzinhos. 17 bolinhas mais 2 pauzinhos, porque são 3 variáveis. É uma permutação de 19 elementos, onde repete 17 e depois repete 2. É 17 fatorial sobre 17 fatorial, mito. Voltando, 19 fatorial sobre 17 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Certo? Porque 19 menos 2, mais vezes 2 fatorial. Multiplicando 19 vezes 18 vezes 17 fatorial, para poder simplificar com 17 fatorial, e sobrou 2 fatorial. 19 vezes, simplificando lá o 18 com 2, 19 vezes 9, 18 dividido por 2 dá 9, vezes 19 dá 171, para x, y e z. Acontece que isso aí são as variações que pode acontecer do resultado de x, y, z. Mas como eu quero de todas as variáveis, eu tenho que multiplicar as 20 formas, que vai ser zero também. Então, vai ser 20 vezes 171. Multiplicando, tem
3.420 soluções diferentes. É muito simples, é só raciocinar, ver as restrições. Os senhores repitam esses exercícios, que os senhores vão compreender isso muito claramente, fazendo exercício e ouvindo a explicação que eu estou deixando aqui para os senhores. Vejamos mais um exercício, senhores. Olha esse aqui, que legal. Um bar vende 3 tipos de refrigerante: guaraná, soda e tônica. De quantas formas uma pessoa pode comprar 7 garrafas de refrigerante? Então eu sei que guaraná mais soda e mais qualquer outra tônica é igual a 7, né? Então eu tenho 3 variáveis. Eu posso comprar assim, 2 guaraná, 2 soda e 3 tônica. Ou posso comprar 0 guaraná, 2 soda e 5 tônica. Então são 3 formas diferentes, certo? São 3 variáveis. Então, o que acontece quando é 3 variáveis? Vou usar só 2 palitinhos, são 7 bolinhas. Então, eu tenho 9 elementos para 7 e 2 repetições. 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial. Dá 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 2 fatorial. 7 fatorial simplificou com 7 fatorial. O 8 eu simplifiquei com 2 fatorial, que dá 4. 9 vezes 4, 36 formas diferentes. Vejamos uma outra aqui legal. Olha aqui. Esse caiu na Universidade da UERJ, no vestibular da UERJ. Uma criança possui um cofre com 45 moedas. 15 de 10 centavos, 15 de 50 centavos e 15 de R$ 1. Ela vai tirar do cofre um grupo de 12 moedas. Ela vai tirar 12 moedas no acaso. Há vários modos de ocorrer essa retirada. Admite-se que as retiradas são diferentes apenas pela quantidade de moedas de cada valor. Determine quantas retiradas distintas desse grupo de 12 moedas a criança poderá realizar. Então, ela tem que tirar 12 moedas. E está lá de 10, de 50, ela vai tirar o acaso. E quer saber quantas retiradas ela vai fazer para ela tirar exatamente 12 moedas. Certo? De 10 centavos, 50 centavos e R$ 1. Certo? Para tirar, admite-se que as retiradas são diferentes, apenas pela quantidade de moedas de cada valor, tá? Então, o que acontece agora? O que nós precisamos saber é o seguinte: vamos chamar de X, a de 10 centavos, Y de 50 e C de R$ 1. Somando X mais Y mais Z é igual a 12, que são a quantidade de moedas que ele vai ter, né? Então, o que acontece? A senhora vai tirar o acaso, então vai ter X mais Y, não sei quanto que vai ser de 10, não sei quanto que vai ser de 50, nem quanto vai ser de Z. Eu quero saber quantas retiradas ele vai fazer ao acaso para tirar 12 moedas desse grupo. Então, o que acontece? Eu tenho 3 variáveis e 12 moedas. Então, vão ser 12 bolinhas com 2 variáveis, 2 pauzinhos. São 14 elementos, onde eu tenho 12 repetições e 2 repetições. É 14 fatorial sobre 12 fatorial, que multiplica 2 fatorial. O 12 fatorial vai dar 14 fatorial, dá 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. E o que acontece? 12 simplificou com 12. O 2 eu simplifiquei no 14, deu 7. 13 vezes 7 dá 91 retiradas. Simples assim, 91 retiradas para ele tirar as 12 moedas que ele quer. Porque ele pode tirar as 12 moedas tudo de um valor só. Ele pode tirar um pouco de 10, outra de 50, outra de 1. Então, isso é a variação da quantidade de moedas, porque ele disse ali que as retiradas são diferenciadas apenas pela quantidade de moedas de cada valor, ok? Então, vejamos agora o seguinte. Outro exercício. Com o prêmio pela vitória de uma competição, são distribuídas 12 moedas de ouro idênticas entre 3 pessoas de uma equipe vencedora. E cada um deverá receber pelo menos 2 moedas de ouro. Ninguém vai ficar com 0. Então, já descobri, não pode ser 0. O número de maneiras distintas de efetuar essa distribuição é, olha, pelo menos 2 moedas.
Então, não pode ser zero, nem x, nem y e nem z. Diferente de zero. E x mais y mais z vão ser 12 moedas, que é o total de moedas. Como não pode ser zero, no mínimo tem que ser 2, eu vou chamar x de a mais 2, y de b mais 2 e z de c mais 2. Isso tudo vai dar 12. Então, a mais b mais c igual nós fizemos esse anterior. Não pode ser zero. Nós somamos 1, porque o 1 ele não deu nenhuma modificação, porque não podia ser só zero. Aqui não pode ser 1 também, não. Tem que ser no mínimo 2. Por isso que a gente somou 2. Aí ficou A mais B mais C mais 6 igual a 12. A mais B mais C, 12 menos 6. A mais B mais C é igual a 6. Então, eu tenho aqui 6 bolinhas e 2 pauzinhos, porque são 3 variáveis, diminui os palitinhos. Então, ficou 8 elementos, que é as 6 bolinhas mais os 2 palitinhos, com 6 repetição e 2 repetição. É 8 fatorial sobre 6 fatorial, multiplicado por 2 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial é 8 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial com 6 fatorial, eu cortei. 8 eu simplifiquei com 2 fatorial, ficou exatamente 4. 7 vezes 4 são 28 maneiras possíveis de isso acontecer. Ok, senhores? Que pelo menos 2 moedas cada um fica. O resto fica com o resto. Agora vamos lá, permutação com repetição. Uma sorveteria a sorvetes nos sabores de morango, chocolate, creme, flocos. De quantas maneiras podemos montar? Uma casquinha, eu falei grave nesse uma, porque era importante. Com 2 bolas nessa sorveteria. Olha, morango, chocolate, mais creme, mais flocos, tem que dar um sorvete com 2 bolas. Então, é o número de bolas, né? De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com 2 bolas dessa qualidade de sorvete. Então, é uma permutação de 5 elementos, porque são 3 pauzinhos, 2 bolinhas, onde repete 3, que são 3 sabores. Não, 3 sabores não. São 3 pauzinhos e 2 sabores são 4, mas como são, entra lá 3 pauzinhos, que não é menos 1, então, vai ser 5 elementos, onde repete 3 e repete 2. 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Fazendo 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando 3 fatorial com 3 fatorial, 4 por 2, 5 vezes 2. De 10 maneiras, a gente pode montar um sorvete com 2 bolas diferentes. Ok, senhores? Ou pode ser iguais também. Agora, espero que os senhores tenham entendido, que repitam todos esses exercícios e até a próxima videoaula.